Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrelas Conduz. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Vamos direto ao ponto aqui porque temos várias coisas para conversar sobre o nosso Botafogo neste conteúdo de agora. Medina tá chegando, Edenilson já foi anunciado e já está no bid. E claro, vamos conversar sobre a derrota de ontem, a sexta seguida de Martim Anselmi no comando do Botafogo. Perdemos na altitude para o Potosí 1-0, mas estamos vivos, tá? Tudo em aberto aí para o jogo de volta semana que vem no Newton Santos. Vamos falar do jogo, primeiro tempo, segundo tempo, o que deu certo, o que deu errado, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, eu vou botar na tela para vocês, ontem repercutiram aí várias informações sobre a chegada do Medina ao Botafogo. Informação do César Luiz Merlo, um dos maiores jornalistas aí aqui do mercado sul-americano. Quando ele fala é porque dá para realmente confiar, né? E ele cravou que o Medina é do Botafogo, tá? Vai rescindir o contrato com o Estudiantes, vai viajar para o Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato com o Botafogo. Medina, que tem 23 anos de idade, lá no Estudiantes foram 48 jogos, 3 assistências e aquilo que vocês já sabem, um jogador diferenciado, novo, com muita qualidade, chegando aí no Botafogo, segundo César Luiz Merlo, e é um grande reforço. Olha, deixa eu dar minha opinião aqui, porque, como eu disse, né, as informações ontem, elas foram surgindo principalmente da imprensa argentina. Eu tô trazendo a informação para cá porque dentro do Botafogo a galera ainda tá meio assim, mas o César Luiz Merlo é um grande jornalista, cobre o mercado sul-americano, então ele tá cravando que é nosso. Então, assim, o Medina, junto com o Danilo, vai ser aquele meio-campo lindo de se ver, né? Eu vou trazer para vocês informações que eu tinha sobre o Medina, até mesmo ali no começo de janeiro, logo que o Botafogo sofreu o transfer ban, porque o Medina ele já era para estar no Botafogo. A informação que eu tinha na época, e eu não sei se isso vai prevalecer, é de que o Medina ele chega no Botafogo por empréstimo com opção de compra, tá? De 1 ano. Só que o objetivo do jogador e dos seus empresários é o futebol europeu. Então a gente tem que se preparar para o seguinte: mas o Botafogo no final do ano, se financeiramente o Botafogo estiver bem, se o Botafogo voltar a ter dinheiro, o John Textor ajeitar a casa e a gente quiser comprar o Medina, como é que a gente faz? O Botafogo vai ter essa opção de compra. Só que o jogador e os seus empresários estão deixando claro: a gente está botando o Medina no Botafogo para valorizar, para ficar 1 ano e depois, aparecendo proposta, a gente quer colocar o jogador na Europa. Então pode chegar dezembro, o Botafogo ter dinheiro para comprar e ele virar para o Botafogo e falar: a gente combinou, então eu quero ir para a Europa. Eu tenho proposta da Europa, então não quero ficar no Botafogo. Então a gente tem que se preparar para isso. Eu não sei se vai acontecer isso. Tem aí jornalistas falando que ele já chega assinando um contrato de 4 anos com o Botafogo. Não acredito. A informação que eu tenho é que realmente ele chega por empréstimo com opção de compra, tá? Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa questão. Mas é uma boa jogada do Botafogo, porque se você trouxer o Medina para ele ficar 1 ano, aí depois ele vai para a Europa, cara, tudo bem, pelo menos a gente ficou 1 ano. É muito parecido com o Almada, só que o Almada a gente gastou dinheiro para comprar, né? O Medina tá chegando de graça,
o Botafogo não está precisando comprar o jogador. Então, assim, mas é muito parecido com o Almada, que veio para o Botafogo e falou, ó, a minha intenção é a Europa. Vou jogar no Botafogo, mas depois eu estou pensando na Europa. Então, é muito parecido com a situação do Almada, só que o Almada ficou 6 meses, né? A gente espera que o Medina fique pelo menos 1 ano. E o meio-campo com Medina, com Danilo, vai ser algo realmente sensacional. Sabem sair jogando, aproximação, toque de bola. É uma dupla de volantes aí que eu penso, enxergo o futebol. Esses dois são sensacionais. Pode ter variações táticas também, você pode botar o Alan junto com o Danilo, você adianta um pouco o Medina para ser um camisa 10 que ele faz também. Então, assim, agora o Martin Anselmi realmente vai ter opções ali, até para variar o sistema de jogo do Botafogo. Vai ficar bem interessante. Eu não vejo a hora de ver o Medina jogando com o Danilo. E tem outras possibilidades também para você armar esse time aí com esses jogadores. Porque o Medina também joga de camisa 10, então se você quiser armar ali, botar o Alan, botar o Danilo, botar o Medina um pouco mais avançado, você consegue também. Vai ficar bem interessante. Ó, deixa eu já pegar esse gancho e já vou botar na tela para vocês também a situação do Edenilson. Ele já foi anunciado pelo Botafogo ontem, quarta-feira, e já tá no bid, tá? Ele deve jogar a Taça Rio. Lembrando que sábado o Botafogo encara o Boa Vista pela semifinal, né? Meu Deus do céu. O Campeonato Carioca não acaba, gente. Você é eliminado e você tem que continuar jogando. Incrível. Então o Botafogo vai jogar sábado agora, deve colocar a garotada, tem que colocar a garotada contra o Boa Vista, né? O primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Então, acho que é em Bacaxá, o jogo de volta vai ser no Newton Santos e o Edenilson já vai poder fazer a sua estreia. Ele que assinou um contrato até dezembro desse ano com o Botafogo. A galera vai perguntar, por que o Edenilson não vai jogar a pré-Libertadores? Porque não pode. O Botafogo enviou a lista de inscritos sexta-feira passada. Então, a galera tem que prestar atenção no seguinte, todos os reforços que chegarem agora, Edenilson, Medina, eles não vão poder jogar a pré-Libertadores pelo Botafogo, porque eles não foram inscritos. Eles só vão poder jogar a Libertadores pelo Botafogo quando a gente for, e se Deus quiser, a gente vai para a fase de grupos, tá bom? Olha, bem-vindo, Edenilson. É um reforço que chamou atenção. A famosa oportunidade de mercado, né? Um jogador que já tem 36 anos de idade. Eu sempre achei o Edenilson um bom jogador, tá? Até 2020, 2021, eu achava o Edenilson ali um grande jogador. Sempre fui fã do Edenilson, desde a época do Internacional. Agora já tem 36 anos de idade. Para compor elenco, tudo bem. É um cara que você vai olhar para o banco, você vai lá, bota o Edenilson que ele tá ali. Agora, se ele viesse para ser a solução dos problemas, titular absoluto, aí não, porque ele não aguenta jogar todos os jogos também, o tempo todo, principalmente nesse esquema do Martin Anselmi, que é muita intensidade, mas a gente precisa de peças ao mesmo tempo, né? Então você olhar para o banco, você vai ter o Alan, você vai ter o Edenilson, jogadores que sabem jogar bola, experientes, vão agregar também com a garotada que o Botafogo tem hoje. Então, assim, para compor elenco, o salário, ok, um contrato até dezembro desse ano, beleza. Agora, se ele viesse para ser titular, para resolver os problemas, eu ficaria irritado. Então, bem-vindo aí, torço pro Edenilson, sempre gostei do futebol. Sei que não é o mesmo, mas eu tenho certeza que vai ajudar o Botafogo nessas competições que a gente tem. Não vai jogar todos os jogos, mas o que ele aguentar jogar, eu tenho certeza que ele vai ajudar o Botafogo. É um cara polivalente, um cara que sabe jogar bola, mesmo com essa idade avançada. Eu tenho certeza que o Edenilson vai ser importante dentro do elenco nessa rotação, nessa temporada. Fica aí que eu já volto. A gente vai falar ontem, o Botafogo perdeu, né, pro Nacional Potosí, 1-0, jogo de volta no Newton Santos, e vamos falar um pouquinho desse jogo. Fica aí, já volto.
Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, ontem tivemos ali o Botafogo estreando na Libertadores, mais de 4.000 metros de altitude em Potosí contra o Nacional, e perdemos o jogo por 1-0. Baldomar fez o gol da equipe do Nacional Potosí. Jogo de volta, quarta-feira que vem, né? 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Se puder, compareça. 9h30 da noite lá no Newton Santos. A escalação, tivemos o Léo Link como titular, e uma coisa me chamou a atenção, o Christian Lohr, nem no banco ele ficou, foi o Neto. Então assim, o Christian Lohr, cara, alguém tem que dar uma satisfação pra gente, qual é o plano de carreira que o Botafogo tem pra ele, porque o Christian Lohr, assim como Léo Link, ficaram uma semana na Bolívia. Então, assim, era para o Christian Lohr pelo menos ficar no banco, porque se acontecesse alguma coisa com Léo Link, quem entraria era o Neto. Então, assim, o Christian Lohr é goleiro de seleção do Equador. Qualidade ele tem, não é possível. Tá treinando mal? Tá desmotivado? Tem algum problema, alguma lesão? Qual é o plano de carreira do Botafogo para o Christian Lohr, que ficou uma semana na Bolívia treinando, tá acostumado com a altitude, porque é do Equador, e não ficou nem no banco, tá? Tivemos o Matheus Ponte como zagueiro novamente pelo lado direito. O Matheus Ponte é pavoroso, gente. Como zagueiro, realmente não dá. Bastos e Barbosa, ali pensando muito na bola aérea, né? Porque o Matheus Ponte é alto, o Barbosa também era alto, o Bastos ali acabou dando mole também no gol, dormiu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nas alas, o Vitinho, Alex Telles, jogando todas as partidas. Por 90 minutos, eu tô preocupadíssimo com o Vitinho e eu tô preocupadíssimo com o Alex Telles. Estão jogando todos os jogos. Teve uma hora ali no segundo tempo que o Alex Telles foi bater uma falta. Bateu a falta até bem, o goleiro pegou. A cara dele tava pálida. Eu fiquei até assustado. Eu tenho medo, cara, do Vitinho, do Alex Telles estourarem. O meio-campo, Newton, Wallace e Davi fazendo a sua estreia. Gostei muito da partida do Wallace e Davi ontem. Entrou ali numa fogueira, né? Jogo difícil, altitude. É outro jogador que já estava uma semana lá. Gostei da estreia do Wallace e Davi, tá? Barreira, Montoro e o Matheus Martins. Eu não entendi porque ele não começou com o Kadir. Porque o Kadir é outro jogador que estava há uma semana na Bolívia. A gente vê que o Matheus Martins não tem condições. E o Kadir poderia ali, estava tendo espaço, principalmente no primeiro tempo. Espaço para jogar, liberdade para jogar, tudo que o Kadir precisava também, mas ele optou começar com o Matheus Martins. Então, primeiro tempo, o Botafogo, não é que o Botafogo sobreviveu no primeiro tempo, o Botafogo viveu, cara, porque eu me arrisco a dizer que as melhores chances no primeiro tempo foram do Botafogo. No começo ali o Botafogo estava um pouco fechadinho, estava defendendo ali no 5-4-1, para evitar espaços ali na entrada da área, porque eles estavam chutando, evitando também liberdade pelas pontas, toda hora estavam cruzando bolas na nossa área também. Teve uma bola na trave depois de um escanteio, um lance perigoso do Nacional Potosí. Aos 27 ali o Montoro foi displicente, não conseguiu voltar para recompor porque já estava cansado, já no primeiro tempo, né, por causa da altitude. Um contra-ataque, quase gol. Só que o Potosí, no primeiro tempo, ele estava gerando perigo muito pelos erros do Botafogo. O Botafogo errava muito e colocava o Potosí no jogo. Erros do Botafogo fizeram ali o Potosí ter oportunidades no primeiro tempo, só que é um time, gente, muito fraco. Não tem condições nenhuma do Botafogo ser eliminado para essa equipe no estádio Newton Santos, de verdade. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, só deu o Botafogo várias chances. 33, o Barreira entraria sozinho, alguém errou o passe para ele, que eu não vou lembrar quem foi, tocou errado, o jogador cortou, o Barreira entraria sozinho. Logo em seguida, o Montoro não chutou, rolou para o Barreira, que deu um chute perigoso,
Aos 35, mais uma vez, Montoro e Barreira bem cansados, né? Se atrapalhando ali. Aos 36, cara, teve o lance do Vitinho pela ala direita, pela lateral direita, deu um pique, cruzou uma bola perfeita para o Nilton. Com espaço, o Nilton chutou para fora. É um gol que não pode perder, né? O Nilton, Matheus Martins e Montoro perderam gols que não poderiam perder. 42, né? O Matheus Ponte, cara, é um problema como zagueiro, porque ele é displicente e ele acha que ele é craque. E o Matheus Ponte já estava amarelado por uma falta boba que ele fez. Ele perdeu a bola, ele tentou dar uma caneta no jogador do Potosí. Perdeu a bola, o cara cruzou, levou perigo. E aos 44 do primeiro tempo, o lance que poderia ali abrir o placar para o Botafogo, um lançamento do Barbosa para o Matheus Martins, que ganhou do zagueiro, ficou cara a cara com o goleiro e perdeu o gol que não pode perder, né? Não tem condições. Assim, eu acho que o Botafogo tiver condições de negociar o Matheus Martins, o Botafogo tem que negociar, porque realmente aqui no Botafogo não vai dar certo. Já cansei de defender e assim terminava o primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, aí temos algumas coisas para conversar. Ah, mas ele já era para ter mexido no intervalo. Talvez eu concorde. Talvez eu já tivesse voltado com o Toledo, com o próprio Kadir. Era de jogo também para o Vidalba. Mas assim, eu entendi a estratégia do Martim Anselmi. Ele tentou ali segurar as substituições, pelo menos nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Claro, você vai para o intervalo, você desce para o vestiário, tem oxigênio. Então ele achou que na volta do intervalo dava para segurar pelo menos mais 10 minutos para depois mexer no time. Beleza, eu entendi a estratégia. Porque assim, gente, o nosso técnico não é o melhor técnico do mundo. Eu não estou aqui para ficar passando mão na cabeça de ninguém. Mas ontem foi culpa dos jogadores. Acabei de falar, o Nilton perdeu um gol que não pode perder. O Montoro, com uma bola na trave, perdeu um gol que não pode perder. O Matheus Martins perdeu um gol que não pode perder. O Botafogo no terço final, errando muitos passes ali. O último passe no terço final, acho até que o Martim Anselmi tem que treinar isso, tem que consertar isso. Muitos erros de passes do Botafogo. E assim, ontem para mim era um jogo que no mínimo o Botafogo deveria ter conseguido um empate. E eu coloco na conta dos jogadores. Porque daqui a pouco a galera tá pedindo a cabeça do técnico. Repito, nós não temos o melhor técnico do mundo. Mas ele montou uma estratégia que acabou ali talvez até dando certo. Como eu disse, eu acho até que o Botafogo poderia no mínimo ter empatado esse jogo. Traz 1-0 para o Nilton Santos. Pô, você olha para o banco, você precisa botar Marquinhos, que só tá entrando em furada. Quando eu falo para botar garotada, é para botar a garotada em jogos também mais tranquilos. Tá ganhando do Cruzeiro de 4-0. Bota a garotada, faltando 20 minutos para acabar. O Marquinhos só entrou em furada até agora. Vasco, em São Januário, que foi expulso. Ontem entrou na furada, errou tudo. Então, assim, você olha para o banco, você tem poucas opções para você mexer no time. Quando você tira o Wallace Davi, que estava bem no jogo, eu não teria tirado, não sei se ele pediu para sair, aí você tem que botar o Barreira de volante. Então, assim, daqui a pouco a galera tá pedindo a demissão do técnico, mas ontem eu coloco realmente na conta dos jogadores. A única coisa que eu fiquei irritado ontem com o Martim Anselmi, no segundo tempo, que ele demorou muito a tirar o Montoro para botar o Toledo. Ele só foi botar o Toledo depois dos 40 minutos do segundo tempo. E o Montoro, aos 30... não estava aguentando nem andar. O Montoro estava muito cansado. Então, realmente, ali eu fiquei irritado com o técnico do Botafogo. Então, falando um pouquinho do segundo tempo, ele adotou uma estratégia. Ó, vocês vão voltar quando for 10 minutos eu mexo. Mas aí o Botafogo toma o gol aos 1 minuto do segundo tempo. Aí, realmente, toda a estratégia vai por água abaixo, numa falta curtinha, o cara cruzou do bico da área sem ninguém pressionar, o Bastos também dormiu no lance. Todo o início da jogada dessa falta é irritante. Então, assim, o Botafogo toma um gol ali aos 1 minuto do segundo tempo
E ali aos 9 do segundo tempo, o Vitinho se esforçou. O Vitinho jogou muito bem ontem, correndo pra caramba na lateral direita, na ala direita. Cruzou para o Montoro chutar a bola na trave, não pode perder aquele gol. Aí aos 11 minutos, ele mexeu, saíram Matheus Martins, o Wallace Davi, entraram Kadir e Vidalba. O Kadir, cara, ele é forte e rápido e os adversários sabem disso, né? Então os defensores colam nele. O Kadir, ele tem que começar a entender que ele precisa fugir dessa marcação, porque os jogadores sabem que o Kadir, ele é forte e rápido. Se ele botar na frente, ninguém pega. Então o que os caras fazem? Colam nele e ele fica sem saber o que fazer. Ele fica sem jogar. Então o Kadir, ele tem que começar a aprender a fugir dessa marcação. Aos 30 minutos ali, ele tirou o Barreira, que estava como volante já, entrou o Marquinhos e o Montoro ainda em campo, né? Então, como eu disse, ele só foi mexer depois dos 40 minutos que entraram o Toledo e o Ítalo. Aí sim, ele tirou o Montoro, que estava morto, já era para ter saído muito antes, e o Matheus Pontes, que não dá, né? O Matheus Pontes, ele acha que ele é craque. O Matheus Pontes, como zagueiro, é muito displicente, errando alguns lances ali que poderia ter comprometido ainda mais o jogo do Botafogo, muito displicente o Matheus Pontes, e termina assim 1-0 para o Nacional Potosí, um time fraquíssimo, que o Botafogo tinha condições até mesmo de ganhar ontem, ou pelo menos empatar, perdeu chances que eu não poderia perder, e agora tem o jogo de volta, quarta-feira que vem, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai se classificar. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa quinta-feira em tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.